hoje, meus amigos, a história vai ser daquele que é considerado por muitos o maior e melhor defensor de todos os tempos no futebol. Uma lenda do Milan, um cara que viveu sua vida inteira em prol do time rossoneri, que é um símbolo do clube e até hoje é uma inspiração para qualquer pessoa. Então, se você é fã de futebol, fica comigo até o final desse vídeo e se surpreenda com tudo que esse cara conquistou e o gigantismo como personagem histórico que ele alcançou. Senhoras e senhores, a história dele, Paolo Maldini. Paolo Cesare Maldini nasceu no dia 26 de junho de 1968, em Milão, na Itália. Um fato interessante sobre a origem desse jogador é que ele é filho de Cesare Maldini, que também jogou no Milan e não teve o mesmo sucesso do filho, mas mesmo assim sempre foi muito respeitado por lá. E foi por esse motivo que o moleque foi influenciado desde cedo a ser jogador. Então o pai do Maldini, o Cesare, o levou para fazer testes no Milan. Obviamente que ele passou e já impressionou a todos, mostrando que o fator genético poderia continuar a render frutos ao clube de Milão. Ele começou como goleiro, mas seu pai o colocou para jogar na linha. A princípio na lateral esquerda, pois mesmo sendo destro de origem, era extremamente bom com a canhota, e depois disso, enfim, ele foi para a zaga. E na temporada 1984-1985, houve uma série de lesões de jogadores de defesa do Milan. Isso fez com que o garoto, antes mesmo de completar 17 anos, fizesse sua primeira partida no profissional. Na temporada seguinte, 85-86, ele já conseguiu ser integrado ao time e foi titular boa parte dos jogos, mostrando o quão rápido estava evoluindo. E nestes 3 anos, de 85 a 88, o único título que o Milan conseguiu foi o Campeonato Italiano de 88, deixando para trás o Napoli de Maradona e ficando assim com o Scudetto. Por conta do desempenho no Milan, ele foi convocado para disputar a Eurocopa de 1988 com a Itália. E os italianos quase ficaram com o título, pois foram derrotados na semifinal pela União Soviética. De volta ao clube, Maldini conseguiu conquistar sua primeira Taça dos Campeões, ou seja, a Liga dos Campeões, que na época tinha um nome diferente de hoje. E outra conquista relevante da temporada 88-89 foi a da Supercopa da Itália. A temporada 1989-1990 foi simplesmente incrível para o time rossoneri, que com grandes atuações do Maldini, comandado pelo Arrigo Sacchi, presidido por Silvio Berlusconi e reforçado por um trio holandês de muito respeito, Frank Rijkaard, Marco van Basten e Ruud Gullit, conseguiu a Taça dos Campeões da Europa mais uma vez. Ganhou também a Supercopa da UEFA e o Intercontinental de Clubes. Realmente um ano mágico e uma expectativa muito grande em cima de um time que era a base da seleção da Itália e que no ano de 1990 teria uma Copa do Mundo em casa para disputar. Com apenas 22 anos, mas com bastante experiência internacional, o Maldini foi convocado com o status de titular absoluto do time. E a Itália fez uma ótima campanha, principalmente defensivamente falando. O time não sofreu nenhum golzinho sequer, até chegar à semifinal contra a Argentina de Maradona. 1-1 no tempo normal e prorrogação, e eliminação nos pênaltis. A primeira das grandes frustrações do Maldini defendendo a esquadra azurra, e principalmente do país da bota, que pelo fato de jogar em casa, estava muito confiante em ganhar esse título. Na temporada 90-91, apesar de ser o time mais poderoso da Itália, o Milan ficou apenas com o vice do italiano, mas ainda conseguiu ganhar novamente a Supercopa da UEFA e também o Intercontinental de Clubes de 1990. Na Champions, eliminação nas quartas. Na temporada, o Maldini jogou 35 partidas e fez 4 gols. Já em 1991-1992, o Milan, já sob o comando do também super vencedor Fábio Capello, conseguiu apenas uma taça. Foi mais uma vez campeão do Campeonato Italiano, segundo na carreira do Maldini. Ele jogou 38 partidas e anotou 4 gols. Na temporada seguinte, o Milan foi batido na final da já chamada Champions League,
pelo Olympique de Marseille por 1-0. Mas, tirando essa decepção, o clube conseguiu ganhar a Supercopa da Itália e também, mais uma vez, o grande campeonato italiano. Muito atuante e fundamental nesses títulos, o Maldini foi a campo em 50 jogos e marcou 2 gols. A temporada 93-94 é uma daquelas que está na memória de qualquer torcedor do Milan, pois o clube, cada vez mais forte, conseguiu ganhar a Supercopa da Itália de 1993, o Campeonato Italiano e o título mais cobiçado entre os times da Europa, a Liga dos Campeões, terceira do currículo do craque. Naquele jogo em que o Milan atropelou o Barcelona, enfiando um 4-0 histórico. Faltou mesmo a cereja do bolo, que seria o Intercontinental, mas os italianos perderam para o São Paulo de Tele Santana na grande final por 3-2. A seleção da Itália chegou ao Mundial de 1994 nos Estados Unidos como uma das mais fortes e uma candidata a conquistar aquela taça depois da tristeza de 1990. Mas o que era para ser a redenção do Maldini e dos seus companheiros se tornou mais um fracasso. A Itália enfrentou o Brasil na final, e apesar da ótima atuação do Maldini e do seu fiel companheiro Baresi, que pararam Romário, o Roberto Baggio chutou aquele pênalti lá longe, e os italianos acabaram amargando esse vice-campeonato. O Maldini jogou tão bem essa Copa que entrou na seleção do torneio. Na temporada 1994-1995, Maldini e Milan ganharam a Supercopa da Itália e também a Supercopa da UEFA. A Liga dos Campeões bateu na trave de novo, seria a quarta do Maldini, mas o seu clube perdeu para o excelente Ajax por 1-0. E o Intercontinental novamente foi perdido para o clube sul-americano. O Vélez venceu na final por 2-0. Para você ter uma ideia da fase que o Maldini vivia, na posição de zagueiro, ele foi eleito o segundo melhor jogador de todo o planeta. Na temporada 95-96, o Milan disputou a Taça da UEFA e no cenário nacional só conseguiu ganhar o campeonato italiano daquele ano. Na Eurocopa de 1996, apesar do fracasso coletivo da seleção da Itália que caiu logo na fase de grupos, o Maldini, com só 3 jogos, entrou para a seleção do torneio, assim como 1988. De 96 a 98, o Milan viveu 2 anos sem brilho coletivo e não conseguiu conquistar títulos, amargando inclusive um vexatório 10º lugar no campeonato italiano. Na Copa do Mundo de 1998, aconteceu algo muito bacana e marcante para o Paolo, pois ele foi treinado pelo seu pai, o Cesare Maldini. Mas o trauma do zagueiro com disputa de pênalti só piorou, pois nas quartas de final, contra a anfitriã França, derrota por 4-3 e volta para casa mais cedo. Nos 4 anos seguintes, a única taça que o clube rossoneri levantou foi a do campeonato italiano. Um destaque positivo foi que o Maldini herdou a braçadeira de capitão do Baresi e se transformou cada vez mais no principal líder da equipe. Dentro desse tempo, mais precisamente em 2000, o Maldini representou o seu país na Eurocopa, mas depois de uma boa campanha com uma defesa sólida, a seleção do craque chegou até a grande decisão e acabou perdendo para a França de Zidane, o seu algoz. Vitória por 2-1 no gol de ouro e mais um duro vice-campeonato. Na Copa do Mundo de 2002, a Itália tinha uma seleção extremamente talentosa em todas as posições. Apesar disso, não fez uma boa campanha na primeira fase, mas passou para pegar a Coreia do Sul nas oitavas. Em uma arbitragem mais do que polêmica, os sul-coreanos venceram a seleção do Maldini no gol de ouro. E essa desilusão foi a gota d'água para o craque decidir se aposentar da seleção, pois na temporada 2001-2002 ele já havia sofrido com diversas lesões e achou melhor não defender mais a esquadra azul. Em 2005 ele foi convidado a retornar, mas preferiu se manter desligado, perdendo assim a chance de ser campeão mundial em 2006. Sendo assim, com a camisa da Itália, o Maldini jogou 126 partidas e marcou 7 gols. Depois da Copa, o Maldini conseguiu a incrível marca de 4 taças da Liga dos Campeões. O Milan tinha um time fenomenal, e o título teve um sabor especial por ter sido contra a grande rival Juventus. A outra conquista da temporada foi a Copa Itália, curiosamente a única da carreira do craque. Na temporada ele jogou 49 partidas e fez 2 gols.
Já na temporada 2003-2004, o poderoso Milan conquistou a Supercopa da UEFA e o Campeonato Italiano, mas deixou escapar mais um Intercontinental, perdendo para o Boca Juniors. Em 2004-2005, mesmo sofrendo com contusões, o Maldini foi peça-chave para conduzir o estrelado time a mais uma decisão de Champions. O Maldini abriu a contagem no jogo contra o Liverpool, mas depois de estar perdendo por 3-0, os ingleses empataram e saíram com a taça. O prêmio de consolo da temporada foi a Supercopa da Itália de 2004. A temporada 2005-2006, que ficou marcada pelos escândalos de arbitragem na Itália, o Milan terminou o italiano só em terceiro lugar. Já na temporada 2006-2007, a volta por cima. E aos 39 anos, o craque foi eleito o melhor defensor do planeta pela UEFA, só isso. No italiano, o Milan terminou apenas na quarta colocação, mas na Champions, o impecável time de craques teve mais uma oportunidade de se consagrar, pois chegou a mais uma final, novamente contra o rival lá de 2005. Mas, dessa vez, o desfecho foi bem diferente. Os italianos venceram por 2-1 e ficaram com a orelhuda, sétima do clube, quinta do Maldini. No final do ano, mais uma revanche. A vítima da vez foi o Boca Juniors, vitória por 4-2 e título do Mundial de Clubes da FIFA. Já na temporada 7-8, com 40 anos, a idade começou a chegar e o Maldini começou a sentir o peso dela no seu corpo, se machucando com frequência e sempre demorando para se recuperar, tanto que ele só foi a campo em 23 partidas e fez um gol. No quesito títulos, o clube rossoneri faturou a Supercopa da UEFA. A temporada 2008-2009 foi a última do zagueiro como futebolista profissional. Apesar de ser um cara compenetrado ao extremo e que sempre teve na parte física uma das suas virtudes, ele perdeu muita velocidade. E depois de anos jogando na lateral esquerda, foi deslocado para a zaga nesses últimos anos, pois já não tinha mais aquele pique de ir e de voltar do ataque. Nessa temporada, o Milan passou em branco no quesito títulos. E após o anúncio da aposentadoria, houve uma grande comoção por parte dos italianos, e principalmente, óbvio, do torcedor do Milan. Afinal, o cara dedicou sua vida inteira ao clube. E não foi por coincidência que a camisa 3, camisa que ele usava no Milan, foi aposentada. Mas nenhum jogador, exceto um Maldini, ou seja, um filho ou um neto, poderá usá-la no futuro. E atualmente o filho dele, o Daniel Maldini, defende o Milan, mas ele é atacante. Ветерано 40, лично Пауло Малдини, по 25 сезони минати во дресот на росонерите, 902 надстрелани. Во дресот на Милан добива аплауз испраќање како што заслужува. Рекордер по бројот на настапи за италијанската репрезентација 126. Адресот со бројот 3, како и оној со бројот 6, повлечени од употреба кај Милан еве го и неговиот татко Чезаре Малдини. Во гледалиштето и неговиот 12 годишен син Кристијан, кој 2009 од италијанското Calcio. Sendo assim, defendendo as cores do Milan, o Maldini jogou 902 jogos, fez 33 gols, deu 43 assistências, além de conquistar inacreditáveis 26 títulos. Em 2017, ele se tornou um dos proprietários do Miami FC dos Estados Unidos. Em 2018, assumiu o cargo de diretor de futebol do Milan, no lugar do brasileiro Leonardo, buscando melhorar o desempenho do clube, que desde a sua aposentadoria dos gramados é só ladeira abaixo, e até hoje ele ocupa o cargo. Esse cara fenomenal é presença obrigatória em qualquer lista de melhores da história. E não é por acaso nem forçação, muito menos um exagero. Um zagueiro barra lateral que tinha um tempo de bola fora de série. Praticamente não perdia divididas e duelos pelo alto. Travou grandes duelos com Ronaldo Fenômeno, por exemplo.
E quando tinha a bola nos pés, o cara parecia um camisa 10, muito habilidoso que jogava de cabeça erguida. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Peço que deixe seu joinha e ajuda pra caramba o canal a crescer. Além de, se ainda não for inscrito, se inscrever, que toda semana sai um vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo e falou!